Sutra para a cura espiritual. Sutra sagrada contínua chuva de néctar da verdade. Um dia, o anjo retorna Seichanoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus, perante quem segue destemidamente o curso da vida. A infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece, retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando Bozo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor. Este se tornou manso como um bichano? Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruíres todas as infelicidades da mente, desaparecerão, qual sonho, todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, desenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, Filho de Deus, onipotente, e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações e inflamações, e se recupera a saúde. Inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcera. Prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida, que regem organismos vivos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituem parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submetam ao domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam e que se desagregam segundo leis físico-químicas, quando subordinados à vida, unem-se ou separam-se segundo uma outra lei. A vida se serve inclusive das leis da matéria, mas as sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida se sujeita a elas. A vida não se sujeita a elas, ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesmo produzir vitaminas. Ou, se aparecer lesões nos pulmões,
a vida consegue por si mesma formar novos tecidos pulmonares. Quando eras óvulo no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem uma força real que dispute com a vida o trono da existência. Que é a doença? Ela é sinônimo de nada. É uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta sua própria força, por falta de conscientização. Quando a luz deixa de manifestar e de se impor, parece existir a treva. Quando a vida deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Pondera sobre esse registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Por causa do temor do condenado, ele acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morrem em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia proveniente dos pulmões, do estômago e do útero é maior que o número de pessoas mortas em guerra. Não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não morre de hemorragia. Também não temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor, a impaciência e recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente. A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila. Conscientiza que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com o ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha e a estátua não contraem gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza ou a tosse que ocorrem após contato com o ar frio são alheias à lei física, segundo a qual se congela ou se danifica a matéria. Essa matéria é inorgânica exposta ao ar frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparecem sintomas
sintoma algum de doença. Sintomas nada mais são que projeções do temor abrigado na mente em ilusão. Abandona, pois, o temor e louva o misterioso poder curativo da vida. Não existindo mente em ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente em ilusão. Embora se encha de pedregulhos, um estômago já desvinculado da mente, que o regia, não ocorre doença gástrica. Porém, colocando-se pedregulho no estômago vivo, certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbios no organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor, e então tua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamações, úlcera nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialística vê apenas o efeito e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão. Não te prendas à ilusão. Afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. A circulação sanguínea, ela também se altera segundo a mente. Não temas a taquicardia, nem a braquicardia. Até o pudor faz o sangue subir à face, e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalmando-se a mente, normaliza-se a pulsação. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio, cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação, cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza, cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá te atingir, e se já está doente, a cura será rápida. Toda doença é sombra da mente. Aquele que, almejando curar-se, permanece agamado com a mente aflita, pensando a todo instante em sua doença, agrava ainda mais a doença. Imaginando-se a doença se concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito, com pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor segurando o gelo nas mãos. Principalmente, se estás doente, deves soltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradece a todas as coisas, a todos os fatos e a todas as pessoas. Agradece sobretudo a teus pais. Faça sempre com alegria algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida.
Alegra-te agora pelo fato de estares vivo. Rejubila-te pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte da tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá. Se chegaram em seguida um outro telegrama esclarecendo que era falsa a notícia anterior, sua tristeza desaparecerá, teu organismo se normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeção da mente, é como a palidez facial causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é existência real, a mente recupera a paz e a doença desaparece. O anjo continua a pregar, porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus. A harmonia, ela está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixamente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela se manifestará como projeção do temor. Dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana em seu pescoço, surgirá a irritação na sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana imaginária. Acreditando-se que há micróbios patogênicos em um determinado órgão, nele surgirá a inflamação. Mesmo que não haja micróbio algum, crendo-se que nele não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condições impróprias para a sobrevivência de micróbios patogênicos. Portanto, menos assim, a um doente com moléstia de causa microbiana, não deves dizer que nele parasitam micróbios. Se disseres ao enfermo que não existe micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. A tranquilidade trará equilíbrio mental. O equilíbrio mental, ele desfará a inflamação. E num órgão sem inflamação será difícil permanecer em micróbios patogênicos. Portanto, a um doente disse: tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus e é impossível Deus adoecer. O espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, desgaste ou doença, somente a quem se sujeita às leis da matéria. Tu és espírito, não é regido pelas leis da matéria. Se por excesso de trabalho ficas esgotado, cansado ou doente, isso nada mais é que concretização de tua crença que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho. Então, se você mudar essa crença, desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida, que é saudável. Por natureza, a vida é dinâmica e não é estática. Logo, o homem não se cansa, nem adoece, quando está em atividade, segundo a natureza da vida. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta sua saudável imagem verdadeira. O homem, sendo de natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito.
Entre as leis do espírito não há lei da fadiga, nem lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que se manifesta em teu corpo, afirma categoricamente que a doença é inexistente, que ela não passa de projeção da mente. Por mais que a estafa e a doença se manifestem aos 5 sentidos, elas não são a imagem verdadeira da vida do homem, diante da imagem verdadeira da vida. A doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus e que a doença é inexistente. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem Deus, o ser originariamente perfeito. Avança além da convicção, homem, filho de Deus. E avança a convicção, homem, Deus. Para o homem Deus não existe doença. No homem Deus atua unicamente a lei de Deus, porque Deus é amor. A lei do contágio não te pode atingir, porque Deus é vida. A lei da morte não te pode atingir, porque Deus é sabedoria. E porque sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar. No homem Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma. Não existindo desarmonia, não existe doença. Tu, que és homem Deus, não temas a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando desaparece o temor, desaparece também a doença. Sombra de que ilusão mental será essa doença? Não procures assim identificar a ilusão. Sendo a ilusão originariamente inexistente, a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será essa doença? Não procures assim identificar o tipo de pecado. Sendo o pecado originariamente inexistente, é também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira da tua vida é Deus. É ser etérnico, é ser diamantino, é ser indestrutível, é um ser búdico, originariamente harmônico e perfeito. Onde há a ilusão? Onde o pecado? Onde a impureza? Graças. Compreende muitas verdades. Quem assim diz, identificando pecados e ilusão, afasta-se da ilusão espiritual ao invés de alcançá-la. Isso é o mesmo que ater-se à treva, esquecendo-se da luz. Pecado, ilusão e doença não passam de um sonho momentâneo, portanto, nada. A lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero. O ser absolutamente maculado, perfeito e harmônico, que transcende a causalidade e que está acima dos sofrimentos kármicos, eis a imagem verdadeira da tua vida. Não fiques desnorteado ante o pecado, não fiques desnorteado ante a ilusão, não fiques desnorteado ante a doença. Salta para o céu ultrapassando o limite de tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem Deus que passeia no céu é a imagem verdadeira de tua vida. Além da imagem verdadeira, não existe o teu eu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeções de ondas mentais. O homem verdadeiro é o homem Deus, absolutamente puro, absolutamente perfeito. Conscientiza diretamente o homem Deus. Quando conscientizarem o homem Deus,
eliminares a ilusão de pecado, doença e morte, teu medo se extinguirá, a tua doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo. O corpo carnal não é teu, ele não é teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá, como reflexo desse temor. Transporta a mente do corpo carnal para o seu ser superior. Esse ser superior é teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor, e mesmo assim não consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor. E se simplesmente o que és na imagem verdadeira. Na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor, que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Ainda que estejas temendo o temor, é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te pode reger. Leis do pecado não te pode reger. Leis da ilusão não te pode reger. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem vírus poderão te prejudicar. Deixa de pensar. Aquela substância material me afetou. Deixa de pensar. Estou pagando aquele pecado. Deixa de pensar. Aquela ilusão é a causa dessa doença. A doença inexiste originariamente. Logo, a causa da doença também é inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, não existirá temor algum. Bom, o anjo prossegue explicando. Ressentimento no lar, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde. Se tem um desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando que no homem Deus não existe tal sentimento negativo. Quando se pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, como na imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo, é possível afastá-lo. Se preencheres tua mente com amor, paz, sabedoria, harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se-á também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível, com a força mental, interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira és sempre saudável e perfeito. E mantenha a mente em paz. Não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença. Sendo a doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observa a sua mente. O que se altera é a tua mente, e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma a tua mente e a tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente, com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus,
confiando em Deus, que é perfeito amor. Chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Entrega a tua mente a Deus, chamando: ó Deus, ó Pai. Entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus, porque Deus é bem. Mal algum pode existir, porque Deus é perfeição. Não há como existir a doença, que é imperfeição, porque Deus é vida. Não há como existir a morte. Mal, doença e morte nada mais são que sombras de ilusão da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença em parte alguma. O anjo prega mais ainda. Após ouvir estas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Quando o edifício se desmorona, produz um estrondo. O distúrbio no teu corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão e não teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorona, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, o ser búdico, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Não percas de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda, os cegos passam a ver, os paralíticos se levantam e todos, com grande alegria, de mãos dadas, dançam contemplando o sol. Não é sonho, é a imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto, louvando a Deus, fazem uma reverência e assim cantam. Deus é tudo, Deus é nosso Pai, é nossa luz e nos salvou. Neste momento, o sol, que é palácio celestial de Deus, brilha intensamente. A luz de Deus se espalha, cintilante sobre a terra, como uma chuva de pétalas douradas, e um arco-íris de 5 cores cruza o céu, sustentando as nuvens, e realiza-se o mundo da imagem verdadeira na Terra. Fim da Sutra Sagrada. Rogativas. Que as divinas vibrações desta sutra eliminem as ilusões, a doença e o sofrimento de todos os seres vivos, conscientizando o paraíso na Terra. Meditação para recuperar a saúde. Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor. Já estou curado. Se você meditar cerca de 15 minutos após a leitura da Sutra Sagrada ou a qualquer momento, esta sutra tem o autor, mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigada.